Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro aqui no canal nessa sexta-feira, 3 de janeiro. O noticiário alvinegro foi bastante movimentado ao longo do dia de hoje, com várias informações importantes. Agora a respeito de Arthur Jorge, André Jardine, Gregory, pois é, Davi Ricardo, zagueiro do Ceará, Botafogo está interessado, um atleta jovem, 22 anos, jogou 33 partidas na Série B, então a gente vai falar sobre isso também. Tem situação sobre o Luiz Henrique, sondagens multimilionárias, mas que ainda não agradam ao Textor. Então tem bastante coisa para a gente trocar uma ideia aqui. Só que antes, claro, eu te peço por gentileza para você deixar o seu like, você se inscrever aqui no canal, nos ajude aí a alcançar os 56 mil inscritos. Estamos caminhando nessa direção e muito em breve chegaremos lá com toda certeza. Primeiro ponto que eu quero abordar aqui nesse vídeo é, claro, o fim dessa situação envolvendo a saída do Arthur Jorge. O Al Rayyan vai pagar aquilo que o treinador receberia do Botafogo e, digamos, essa então vai ser a multa. É uma forma de colocar, né? Porque a multa efetivamente no contrato ela vai ser deixada de lado justamente porque o Botafogo não vai precisar arcar com essas questões. Aí você pode pensar, bom, beleza, Arthur Jorge está saindo, vai lá receber os petrodólares dele no Catar, vida que segue. Não precisamos mais pensar nessa situação envolvendo Al Rayyan. Só que não. Só que não. E é um só que não, meu irmão, que me deixa irritado. Porque o Arthur Jorge sai do Botafogo da maneira como saiu e ainda pede a contratação do Gregory. E aí o Al Rayyan, nos próximos dias, deve mandar uma proposta, apresentar uma proposta pelo nosso volante. Outro dia me perguntaram aqui numa resenha nossa, quem que seria ali o jogador do Botafogo agora, né? Mais importante, que não poderia sair. Claro, logo vem à mente, pelo menos na minha mente, Gregory Savarino. E tem uma razão de ser. Ou duas. O Savarino é a mente. O Savarino é o jogador pensante. Gol, assistência, visão de jogo, movimentação. Savalizo é foda, com o perdão da palavra. Só que a mente funciona quando o coração bate forte, com bastante intensidade. Esse é o Gregory. O Gregory é o jogador que traz equilíbrio tático para o time do Botafogo. É o jogador que corre pelos outros. Por isso, inclusive, foi tão bonito ver, quando o Gregory acaba sendo expulso, os atletas, companheiros, dizendo para ele, nós vamos correr por você. Porque eles sabem, ao longo da temporada, foram várias e várias as vezes que o Gregory correu por todos. É um jogador impressionante, que tem uma intensidade absurda ao longo dos 90 minutos. O Gregory é o coração do time do Botafogo. Para que o resto possa funcionar. Para a gente não ter aquela situação do Savarino fez um gol, deu uma assistência, mas lá na defesa a gente não conseguiu marcar direito, não ocupou os espaços corretamente, não teve a intensidade devida e a gente acabou cedendo também 2 gols. Ou seja, a mente funcionou. Mas se lá atrás você não resguardar, a vitória não vem. No meu ponto de vista, hoje, no time do Botafogo, Gregory e Savarino são indispensáveis. Segundo o TF, o Botafogo só toparia ouvir qualquer situação sobre saída do Gregory a partir de 15 milhões de dólares. Claro, uma bela grana. Não vou falar que não. Não vou falar que não. Até pela idade que o Gregory já possui. Mas, irmão, tu não acha um Gregory em cada esquina. E você também não acha um Savarino em cada esquina. A verdade é essa. Por mais que o Gregory a gente trate como pitbull, mas não é aquele cara que só sabe desarmar e não contribui em absolutamente nada. Não é esse tipo de jogador. Eu não estou dizendo aqui que o Gregory, com a bola, né, nos pés, é um Pirlo. Não estou dizendo isso. Claro que eu não estou dizendo isso. Mas é um jogador extremamente importante que fez gols, inclusive, muito determinantes
para o nosso fim de temporada. Então, cara, eu já tinha dito aqui para vocês que eu fiquei decepcionado com a maneira, a forma, né, o como o Arthur Jorge foi conduzindo essa questão da sua saída. Agora, então, cara, o cara sai e de imediato já pede o Gregory. A gente sabe que isso pode acontecer, de um treinador querer contratar algum atleta com quem ele trabalhou, ele gostou muito. A gente sabe que isso pode acontecer. Mas dada toda a relação que foi construída, antes, claro, desse fim, dava para ser evitado, né? Dava para ser evitado, né? Vamos combinar. Enfim, cada um segue a tua vida. E eu espero sinceramente que o Botafogo diga não. Não mexam no nosso Gregory. Não mexam no nosso Gregory. É um cara absolutamente essencial para o equilíbrio coletivo, tático da equipe do Botafogo. Hoje no elenco, você não tem outro para fazer a mesma coisa no mesmo nível de intensidade. O Alan é uma possibilidade. O Alan, bem, jogando com ritmo, ele já mostrou na carreira dele que joga pra cacete. E eu tô acreditando muito que o Alan vai realmente representar ao longo de 2025, vai conseguir mostrar tudo aquilo que a gente espera dele. Eu acredito que isso vai acontecer. Mas um elenco vencedor precisa de 2 jogadores, pelo menos por posição, num nível excelente. Se a gente pode ter o Alan e o Gregory disputando sadiamente a função, por que abrir mão? Por que vender? Outros atletas estão saindo. Então, eu, sinceramente, não negociaria. Agora, falando em negociações, vale destacar que o Botafogo apresentou proposta para o André Jardine. O empresário do André Jardine entende que o projeto Botafogo é um projeto sólido, que valeria muito a pena para o treinador. O TF, inclusive, trouxe a informação de que o contrato oferecido tem duração de 2 temporadas, então iria até o fim de 2026. O fato do André Jardine ser brasileiro, retornando ao seu país, acaba sendo um facilitador para que ele não saia na primeira ocasião, como acontece aí com os técnicos portugueses no geral. A exceção é o Abel Ferreira entre os portugueses. Só que o André Jardine ainda não está 100% convencido, porque ele gosta, claro, do trabalho que ele está fazendo na América do México. Tricampeão mexicano, mais 2 taças adicionais, Supercopa do México, é campeão dos campeões. São 5 troféus em 18 meses. A proposta do Botafogo, sem sombra de dúvida, é muito positiva, né? Até a imprensa mexicana diz que o salário oferecido é maior do que ele ganha lá no futebol mexicano. Mas a gente tem que aguardar para ver se realmente o treinador vai comprar essa ideia. O Textor gostou da conversa que teve com ele, não à toa, então o Botafogo está avançando com essa situação. Na informação da proposta enviada da ESPN, vale esse crédito aqui a quem trouxe a informação num primeiro momento. Um outro ponto que vale falar sobre negociação é o Luiz Henrique, né? Hoje o André Rizek comentou que o Textor ele está esperando receber pelo Luiz Henrique na faixa dos 60 milhões de euros. Luiz Henrique, melhor jogador do Campeonato Brasileiro, rei da América, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, muito destaque ao longo de 2024, claro, está super valorizado, ele que já disse que quer retornar ao futebol europeu. E aí, essas sondagens, essas possíveis propostas, segundo agora saiu a notícia, deixa eu até trazer aqui a informação, né, de quem trouxe essa informação, foi a ESPN também. Propostas chegando aí na casa dos 40 milhões, só que o Textor, conforme o Rizek trouxe, está esperando 60. E aí tem um detalhe, 40 milhões por um atleta como o Luiz Henrique é uma baita de uma proposta, porque você tem que considerar todo o contexto, né? 24 anos de idade, estava na Europa, voltou para a América do Sul e normalmente times europeus da primeira prateleira, eles acabam levando muito isso em consideração, né? O jogador foi para o futebol europeu, não arrebentou, não despontou e aí volta para o Brasil. Infelizmente, o mercado da bola funciona assim. Infelizmente, um ponta que atua no futebol português
ou no futebol holandês, cujas ligas são inferiores à Liga Brasileira, a verdade é essa, tu não pode comparar o nível de competitividade da Liga Brasileira com o nível de competitividade da Liga Portuguesa e da Liga Holandesa. Nem com a Liga Francesa, tá? Nem com a Liga Francesa. Porém, a realidade é a seguinte. Um ponta que joga nesses 3 países, ele é mais valorizado do que um ponta que joga no futebol brasileiro, mesmo que seja mais talentoso. Pois é. Mesmo que seja mais talentoso. É ridículo, para não usar outra palavra, né? Porque o talento é o talento. Se você é mais talentoso, você deveria valer mais. Mas a gente sabe que na maioria das vezes não é assim que funciona. Então, nessa história do Luiz Henrique, é claro que a gente pode ter o Textor sinalizando que quer 60, para que as equipes que estão chegando aí com 40, elas possam aumentar mais ainda, para você diminuir esse gap, né? Diminuir essa distância daquilo que o Botafogo espera, o Textor espera, e a proposta que está chegando. Mas a gente tem que considerar que 40 milhões de euros já é uma baita de uma proposta, é simplesmente o dobro do que o Textor topou pagar para tirar o Luiz Henrique do Betis e colocá-lo no Botafogo. É só isso, é só o dobro. Então já é uma baita proposta. Agora, eu não vou ficar aqui duvidando que o Textor vai conseguir chegar cada vez mais perto daquilo que ele deseja. Porque não tem razões para duvidar da capacidade de conseguir o que ele quer. A verdade é essa. O Textor tem a capacidade de conseguir aquilo que ele quer, que é impressionante. E isso para o Botafogo é sensacional. Na verdade, para todo o grupo Eagle é sensacional. Além dos times europeus, né? Que estariam aí, times da Inglaterra oferecendo propostas, você também tem time da Arábia Saudita. Mas parece que o Luiz Henrique, claro, quer ir para o futebol europeu, já que ele tem o plano de querer tentar brigar para ser o melhor do mundo e tudo mais. Qual time inglês estaria oferecendo essa grana pelo Luiz Henrique? Não fazemos ideia. Mas segundo o que está sendo noticiado, existe time que já está de olho e já está chegando junto. Resta a gente saber qual vai ser o destino final. Por falar em destino final, a gente tem uma situação nova envolvendo o Hugo. O Hugo que parecia já estava certo para chegar no Vitória e tal, mas o Botafogo está interessado no Davi Ricardo, zagueiro de 22 anos de idade do Ceará, jogou 33 partidas na Série B, se destacou bastante, é canhoto e o Botafogo está em busca então da contratação do atleta. Poderia envolver o Hugo mais uma quantia em dinheiro, informação do TF. Botafogo, que está tentando aí a contratação do Jair, que joga mais pelo lado direito, e o Davi Ricardo, então, pelo lado esquerdo. Lembrando que como o Danilo Barbosa quer permanecer no Rio de Janeiro, jogando no Botafogo até o fim do seu contrato, que vai até o fim do ano, então a negociação pelo Luan Cândido esfriou, acabou, né? Não é nem esfriou, acabou. E aí o Botafogo, então, está buscando um outro nome. E o Davi Ricardo, por ser jovem ainda e ter se destacado no Ceará, no Vozão, seria então a bola da vez. Os titulares, Bastos e Barbosa. Os reservas, Jair e Davi Ricardo. 2 mais experientes, 2 mais jovens, justamente para você poder ter essa troca e esse equilíbrio e você trabalhar o desenvolvimento desses novos ativos. Vamos ver se a gente vai conseguir fechar essas 2 contratações. Lembrando que já até saiu notícia dizendo que o Jair aceitou a proposta, né, topou vir para o Botafogo, porém as equipes ainda têm que resolver alguns impasses. Por exemplo, essa questão dos 3 atletas que serão envolvidos e se não for o caso de termos atletas envolvidos, você então tem que chegar junto com uma quantia adicional na contratação do zagueiro. Contratação essa que já parte de 10 milhões de euros, podendo chegar a 12, 12,5, dependendo aí dos atletas que você colocar para o Santos receber, né, como parte do pagamento. Enfim, Fogão, são essas as informações. Eu, honestamente, fiquei chateado com a história aí do Arthur Jorge querendo o Gregory. Porque, cara, o Gregory, irmão, o Gregory é brabo pra cacete, mano. Savarino e Gregory. Para a temporada 2025, eu espero de verdade que o Botafogo não abra mão desses jogadores. Espero de verdade. Porque mantermos ali 9 dos 11, né? 9 dos 11 do time ideal e conseguindo fazer boas contratações, o Botafogo já começa 2025 com um time fortíssimo e com uma capacidade muito boa. Agora imagina, saiu o Luiz Henrique, saiu o Almada, aí agora de repente um Gregory, daqui a pouco um Savarino. Pô, meu irmão, aí realmente eu vou ter que chegar aqui e falar, de fato,
Luiz Henrique, Gregory, Almada, de repente o Savarino mais um, teve desmanche. E não é o que a gente quer. Eu acredito que não é nem o que o Textor quer. Vamos ver, irmão. Tem água para passar debaixo dessa ponte, mas eu confesso que essa notícia, essa informação aí a respeito do interesse do Al Rayyan por conta do Arthur Jorge no Gregory me deixou irritado, incomodado. E eu quero saber a sua opinião sobre isso. Então, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Por hora é só, tô indo nessa. Beijo no coração, ótima sexta. Fui, valeu!